Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. O texto diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui esse texto está falando de duas leis. A lei do Espírito de vida em Cristo, que me libertou da lei do pecado e da morte, uma nova lei. Uma lei que me conecta com a vida de Deus, uma lei que me conecta com a vida abundante que é em Cristo. E o texto diz que essa lei, ela veio para que não haja condenação sobre mim. Nenhuma condenação. E a palavra não aqui utilizada nesse texto é a palavra grega oudeis. Ela descreve um cenário onde não há exceção de condenação. Onde nenhuma espécie de condenação estará sobre quem está em Cristo. Livre de condenação. Livre de qualquer espécie de condenação. A lei do pecado e da morte entrou quando Adão e Eva pecaram no jardim. Pecado e a morte entram no mundo através do pecado de Adão. Deus nunca desejou que o homem vivesse uma vida de enfermidades, uma vida de doença. Doença e enfermidade nunca foi, não é e nunca será a vontade de Deus. Deus nunca desejou que o homem envelhecesse. Deus nunca desejou que o homem morresse. A morte, todos os males, procede do pecado de Adão, da queda do homem no jardim. Você precisa entender isso. Foi o pecado de Adão que abriu a porta. O sonho de Deus para o homem sempre foi que ele vivesse eternamente, com saúde, com força, com juventude. O homem foi criado para ser jovem. Para sempre jovem, desfrutando de todo o bem, desfrutando da vida de Deus, desfrutando do relacionamento com Deus. O diabo que tem destruição para o homem, é o diabo que tem a morte para o homem. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância, vida com qualidade. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Quando Jesus morre na cruz, ele introduz uma nova lei. A lei do Espírito de vida. E aqui essa lei não se refere aos 10 mandamentos. Não se refere a regras, condutas feitas por um governo. Refere-se a um modo de operar, a um modo de agir. Assim como a lei da física, a lei da gravidade. Segundo a lei da gravidade, o que sobe desce. Da mesma forma, a lei do Espírito de vida em Cristo libera a vida de Deus. É um modo de operar. É uma forma de acontecer, é uma forma de agir. Não sei se você está me entendendo, assim como a gravidade fala que o que sobe e desce, a lei do Espírito de vida diz que a vida de Deus é liberado no seu corpo. Corpo, alma e espírito sendo tocado pela eternidade. A lei do Espírito de vida de Cristo te conecta com a vida que Deus vive. Isso é maravilhoso. Mas é mais do que isso. A lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte.
está falando de libertação, está falando de livramento. Da mesma forma que a lei do impulso e da sustentação permite que o avião voe, que o avião permaneça no ar, que o avião saia de um lugar e chegue ao outro. A lei do Espírito de vida nos libertou de condenação, de morte e de pecado. É uma lei elevada, é uma lei que veio para substituir a lei anterior, mas nos conectar com a herança, nos conectar com as promessas de Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus transcende a lei do pecado e da morte. Embora tenhamos sido libertos da lei do pecado e da morte, isso é muito importante, isso não significa que a lei do pecado e da morte e seus efeitos não existam mais. Uma das maneiras que podemos reivindicar ativamente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é confessar, é falar. E isso não é novidade. A fé precisa ser dita, a fé precisa ser expressada, a fé precisa ser falada. Então eu tenho que confessar diariamente, quando eu estou diante de circunstâncias, de situações, que a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Recebe um diagnóstico? A lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Porque a enfermidade, a doença, está debaixo dessa lei do pecado e da morte. Mas você precisa falar, mas você precisa dizer, você precisa verbalizar, dar som, precisa sair som da sua garganta. Assim como Davi disse no Salmo 116, verso 10, eu criei, portanto falei. Quem crê fala, quem crê verbaliza. Fé é falar aquilo que você acredita. Em Gênesis, quando Deus viu as trevas, o que Ele fez? Nossa, como está escuro. Nossa, como essas trevas são fortes. Não, Ele disse, haja luz. Ele falou aquilo que Ele queria ver, não aquilo que Ele estava vendo. Tem muita gente falando o que está vendo. Suas palavras possuem poder. Pare de falar o que você está vendo. Fale aquilo que você quer ver. Libere a sua palavra para gerar uma nova realidade, para gerar uma novas circunstâncias, para mudar aquilo que está diante dos seus olhos. Fé é falar aquilo que você acredita. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 4, verso 13, temos o mesmo espírito de fé, eu acreditei e portanto falei, nós também acreditamos, portanto falamos. Você fala aquilo que você acredita. Se você só fala de crise é porque você acredita na crise. Se você só fala de escassez é porque você acredita na escassez. Se você só fala de problema é porque você acredita nos problemas. Mas no momento em que você acreditar na provisão, você só vai falar da provisão. No momento que você acreditar na bondade de Deus, você só vai falar do amor de Deus. No momento que você acreditar na fidelidade de Deus, você vai acreditar na proteção dEle. Eu falo aquilo que eu acredito. A boca fala do que está cheio o coração. É inevitável. O que está dentro de mim está vazando pela boca. O que você tem falado? Muitas vezes é melhor engolir do que falar. Quando você perceber que vai falar besteira, não dê essas palavras para o diabo usar contra você. É melhor engolir, ficar calado. Opa, deixa eu engolir isso aqui. Não vou verbalizar isso. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos o mesmo espírito de fé, como disse o apóstolo Paulo. O mesmo espírito que acredita e o mesmo espírito que fala.
Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, crendo e falando, crendo e expressando. Você pode criar qualquer realidade na sua vida se você crer e falar. Você pode mudar qualquer circunstância, não existe nada impossível. Impossível é a opinião de alguém que desistiu de crer. Não desista de crer. Não desista de confiar. Não desista de esperar nele, porque ele vai te responder. A verdade vai chegar até você se você não sair da sua posição. Vai mudar essa realidade, mesmo que o que você olhe não é aquilo que você está esperando. Amém? A fé opera por meio de crer e falar. Não, eu creio, mas eu não falo não, pastor, mas eu creio, eu estou cheio de fé. Ok, você pode estar gordo de fé. E vamos supor que isso aqui seja o seu problema, e você está gordo de fé. Você chega perto aqui e não fala nada. Não adianta nada. O diabo, o inferno, o mundo espiritual precisa ouvir o que está dentro de você. Eles precisam escutar qual é a sua opinião, qual é a sua fé, aquilo que você acredita. A montanha só vai ser removida se você se aproximar dela e falar com ela. Ordene, diga à montanha, mova-se e lança-te ao mar. Veja, falar. O Espírito diz para o profeta, fale aos ossos secos. Fale aos ossos secos. Diga, verbalize. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, mas isso precisa ser dito. Isso precisa ser expressado no meu dia a dia, em todas as situações que eu estou vivendo. Porque esse é o meu lugar de direito em Cristo Jesus, livre da lei do pecado e da morte no Espírito de vida em Cristo Jesus. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou viver de outra forma, eu não vou aceitar outra coisa a não ser essa verdade na minha vida. Sabe, nós precisamos acreditar verdadeiramente nessa verdade. Deus te vê como uma nova criatura em Jesus, totalmente perdoado e justo. Hoje, quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Hoje, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Deus nunca vai ver você separado de Cristo. É um só. Está conectado. Deus olha para você e vê Jesus, Ele olha para Jesus e vê você. Aos olhos de Deus, tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu com você. Quando Ele morre na cruz, nosso antigo eu foi crucificado com Ele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, você estava com Ele. Quando Deus fez Jesus se assentar à sua direita nas regiões celestiais, você também se assentou com Ele. Essa foi uma decisão de Deus. Deus decidiu assim. Não é invenção de pregador, não é invenção de homem. Deus decidiu que assim fosse. Você quer ver? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Olha só o que diz esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo. Por iniciativa de quem? Nós estamos em Cristo por decisão de quem? Quem teve a iniciativa, quem teve a decisão, quem foi lá e fez sem ninguém pedir. Por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O que Cristo se tornou para você? Repete comigo, justiça, santidade e redenção.
Jesus é a sua santidade. Jesus é a sua justiça. Jesus é a sua redenção. E tudo isso por iniciativa de Deus, diz o texto. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, justiça, santificação e redenção. Deus decidiu que assim fosse. E eu que não sou bobo, eu aceito. Porque eu jamais ficaria ou alcançaria uma posição dessa pela minha força, pela minha capacidade, pelas minhas atitudes. Receba, é de graça. Viva isso, é um favor. Mas ainda temos a carne. A carne ainda está aqui. Porque o princípio do pecado que nos torna inclinados a pecar ainda está aqui. Não podemos evitar o pecado. Não existe ninguém que não peque, não existe ninguém que não erre o alvo, não existe ninguém que não cometa falhas. Mas se você cair em pecado, você ainda permanece justo, santo e remido em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado diante de Deus falando a respeito de você. Não caia na conversa do diabo que diz: pecou, acabou. Deus sabe que eu não seria perfeito. Deus sabe que você não seria perfeito. A única coisa que Ele pede: não saia da minha presença. Sabe o que Ele disse para Noé? Isso é poderoso. As pessoas invertem isso. Ele diz: ande na minha presença e ser perfeito. A religião diz: seja perfeito para andar na presença de Deus. Demoníaco isso. Ninguém consegue. Mas Deus diz para Noé: ande na minha presença e ser perfeito. Você me entende? Se você permanecer na presença de Deus, você será aperfeiçoado. Você vai ser semelhante com quem você anda. Você vai ser transformado porque você está sendo exposto ao DNA, à natureza, ao caráter dele. Tenha paciência com você, tenha paciência com seu irmão. Vocês não são uma obra concluída, uma obra terminada. Você está em processo. Eu sempre falo aqui, você tinha que andar com uma plaquinha no peito, todo cristão, né? Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor te atender. Eu não estou concluído. Eu posso te decepcionar, mas você não pode decepcionar com aquele que eu anuncio. Ele jamais vai falhar com você. Ele é perfeito, eu não sou. Por isso eu anuncio Ele, não a mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Amém? Você é santo, você é remido, você é justo em Cristo Jesus. Como pode ser isso? Por causa do pecado de Adão, todos nasceram pecadores. Essa não foi a ordem, essa não foi a sequência. Todos nasceram pecadores por causa do pecado de Adão. E a partir do pecado de Adão, mesmo que um pecador fizesse boas ações, ele não deixava de ser pecador. Ele poderia ser o mais correto, continuava como pecador. Porque as obras dos homens não podem mudar a condição de pecador para justo. Mas por causa da justiça de Cristo, todos que nasceram de novo, nasceram justos. Você que nasceu de novo, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus.
nossa natureza pecaminosa foi crucificada na cruz com Ele, não podemos voltar a ser pecadores mesmo quando você cometer um erro, uma falha, um erro de percurso. E veja, sempre que eu falo isso eu gosto de frisar, porque tem gente que gosta de entender a coisa errada. Eu estou falando de erro de percurso e não de alguém que vive na lama. Eu estou falando de alguém que peca e o coração aperta e se mói diante de Deus e fala: meu Deus, o que aconteceu? Não estou falando daquele que vive na prática do pecado, não é o exemplo que eu estou dando aqui. Esse aí tem que nascer de novo, ele está em outro lugar. Quem vive na prática de pecado é filho do diabo. Tem que nascer de novo, tem que se converter. Estou falando de errar o alvo. Amém? Me entenderam? Assim como o pecado de Adão nos fez pecador, a justiça de Cristo nos fez justos. Da mesma forma, automaticamente. Então, quando você vê a carne agindo, a carne querendo aparecer, você começa a ter pensamentos pecaminosos, você começa a ter pensamentos que você fala: meu Deus do céu, por que isso está passando na minha mente? Não se identifique com esses pensamentos, não se identifique com esses sentimentos, eles não são seus, eles não te pertencem, foi alguém que colocou eles na sua mente. Se identifique imediatamente com Jesus e a sua justiça. E você vai ver que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não se julgue pelo seu comportamento, se julgue pela sua posição em Cristo. Tem pessoas que se julgam e elas mesmas colocam pesos na vida delas. Elas colocam cargas pesadas, porque elas se julgam com base no seu desempenho, com base no seu comportamento, com base na sua força. Isso é trágico. Se julgue pela sua posição em Cristo, porque quando você se julga a si mesmo por sua posição justa em Cristo, seu comportamento vai começar a se alinhar com essa verdade. Se você fala: eu sou pecador, ok, você é pecador? Apóstolo Paulo nunca chamou ninguém da igreja de pecador. A carta aos pecadores da igreja tal. Não, carta endereçada aos santos da igreja tal. Se você se intitula pecador, pecador peca. Se você se intitula santo, santo se santifica. Sua natureza foi mudada. Entenda, você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra o pecado. Sua natureza é outra, sua natureza é de retidão, sua natureza é de justiça, sua natureza é de santidade. Amém? Seu comportamento muda se você se alinhar a essa verdade. Você vai ver que o pecado vai perder o poder de dominar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que na nova aliança o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não é um pecador mais, é um santo. Beleza, tem a carne gritando, a carne querendo fazer aquilo que o Espírito não quer, mas é um santo. E aquilo que é alimentado vence. Se você alimenta a carne vence. Se você alimenta o Espírito vence. Entenda, o poder transformador de vida de Deus só é liberado quando você realmente acredita que é justo em Cristo. Ei, é fundamental você acreditar que é justo. Se você quer experimentar a vida abundante que é em Cristo, você precisa acreditar, absorver, internalizar que você é justiça de Deus em Cristo, que você é justo. O verdadeiro você é um espírito feito à imagem de Deus. Você é um ser
corpo, alma e espírito, um ser tripartido. Um espírito que vive em um corpo, tem uma alma, pensamentos, emoções. Mas embora tenhamos uma alma e vivamos em um corpo, Deus não quer que você seja guiado pelas mentes e pelos corpos, pela carne. Deus quer que nosso homem espiritual tenha domínio sobre tudo, inclusive a mente e o corpo, os sentimentos, os pensamentos. Que o homem espiritual governe. Romanos 8, verso 5 vai falar um pouquinho sobre isso. E eu já preguei sobre mentalidade da carne e mentalidade do espírito. O texto diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ei, a sua transformação, ela acontece de dentro para fora. É o Espírito Santo que faz a transformação de dentro para fora. Você acha que Deus falou que você é um vaso nas mãos do oleiro? Será que é difícil entender que um vaso não se transforma? Se não tiver as mãos de um oleiro, ele não pega forma? Porque tem crente que acha que pode se transformar. Eu estou me santificando aqui. Eu queria que alguém que consegue se santificar sozinho me ensinasse isso, porque eu nunca consegui. Eu dependo do Espírito Santo fazer isso comigo. Eu não consigo. Se tem alguém que consegue, me ensina. Com base na Bíblia também, não vem com heresia não. Nós dependemos, nós somos um vaso. E as mãos habilidosas e amorosas de um oleiro profissional começam a te dar forma. E aquele barro deixa de ser barro, começa a ter valor porque existe um especialista desenhando. Existe um especialista dando forma. E depois que ele faz um vaso de honra, ele não se contenta e ainda coloca algo muito valioso dentro. Ei, você depende dele. Pare de achar que tem a ver contigo. O seu espírito está conectado ao Espírito Santo. É um só. Totalmente conectado, totalmente ligado. Deixa ele te conduzir, deixa ele te guiar, deixa ele te mostrar o caminho, deixa ele te dar o rumo. Você me entende? Deixa ele te levar. Não faça igual aquela música, deixa a vida te levar. Não, deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te mostrar o caminho. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Porque a mente na carne é morte, mas a mente no Espírito é vida e paz. Quando você é guiado pela sua mente carnal, você vai provar morte na sua vida. Mas quando você é inspirado pelo Espírito Santo, você vai experimentar vida e paz. Nesse texto específico, a palavra espírito aqui está dizendo do espírito do homem. Mas ao longo da Bíblia há casos em que o Espírito ele pode se referir ao Espírito Santo como ao homem espiritual. E às vezes essa distinção ela não é clara porque Deus fez o nosso homem espiritual e o Espírito Santo um só. Estamos em unidade com Ele, por isso que às vezes você olha assim e fala, ele está falando de mim, ele está falando do Espírito Santo, mas isso foi proposital para te mostrar que você está totalmente conectado, unido, você está em unidade com o Espírito Santo, porque quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus se tornou um com o seu Espírito. E isso é instantâneo. Se alguém aqui que está me ouvindo falar, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, instantaneamente o seu nome é escrito no livro da vida e você já é salvo. Agora tem toda uma etapa, tem toda uma coisa que vem depois.
Eu não ia dar esse exemplo aqui não, mas eu vou dar. Eu já fiz isso aqui uma vez, mas tem pessoas que não viram ainda. Eu preciso de 3 pessoas aqui para me ajudar. 3 pessoas. Quem pode vir aqui? 3 pessoas. E aí? Dois homens e uma mulher. Glória a Deus. A distância de um braço assim, para ficar tocar no ombro. Que dê para tocar, isso, que dê para tocar no ombro, isso. Não, que dê para tocar no ombro, isso. Ótimo. Isso aqui é o homem. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito instantaneamente se conecta ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e você se torna um só. Você é salvo, o seu nome é escrito no livro da vida. Você já está na eternidade. Deus já te vê com óculos de Jesus. Quando Ele te vê, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para Jesus, Ele vê você. Porque seu espírito está salvo. Só que aqui vem a alma. Pensamentos, emoções, isso aqui ainda não foi transformado. E é aqui que o diabo gosta de agir, porque ele fala, tá vendo? Você aceitou Jesus, mas continua tendo esses pensamentos. Não funcionou não. Funcionou sim. É porque a transformação da alma vem depois da salvação do espírito. Calma. O plano de redenção está em andamento, está em funcionamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aonde? No corpo. O corpo é o último a ser tocado. Mas a mente precisa ser renovada com a verdade que já tomou conta do espírito. A mente precisa mudar a forma de pensar, de achar. A verdade do Evangelho precisa tomar conta. A salvação que está aqui precisa alcançar aqui. Porque quando eu sou transformado pela renovação da minha mente, eu começo a experimentar no meu corpo físico a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando algumas enfermidades começam a desaparecer. É quando eu tenho uma saúde que vai ser superior à saúde de pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque a salvação, a eternidade que está me tocando vai me diferenciar da multidão. Eu não vou ser tratado da mesma forma. Existe uma vida fluindo, espírito, alma e corpo. Existe uma transformação acontecendo aqui. Vou viver mais. Vou ser mais alegre. Vou ser feliz. Vou viver em paz. Vou ter saúde. Vou ter vida longa. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu não sou uma obra concluída. Porque entenda, quando Adão pecou, o processo foi o mesmo. Quando Adão pecou, o espírito do homem morreu instantaneamente. Instantaneamente ele foi separado do Espírito de Deus. Só que a mente do homem ainda tinha todas as memórias. Por isso o homem ainda vivia muito. Por isso o homem ainda tinha algumas qualidades que começaram a ser perdidas com o tempo. Mas, logo depois do pecado, a alma já deu sinais que a morte estava chegando nela na forma de pensar. Quando Adão diz, ouvi a sua voz e tive medo. A morte que já tomou conta do espírito, já estava tomando conta da forma de pensar do homem.
E o último estágio foi o corpo, onde o homem começou a adoecer, o homem começou a envelhecer, o homem começou a morrer. Da mesma forma, apóstolo Paulo diz, da mesma forma que pelo pecado de um, a morte entrou no mundo, também pela justiça de um, todos foram feitos justos. Você aceitou Jesus? Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Então agora permite que a verdade do Evangelho transforme a sua mente e se prepare para ver sinais da salvação no seu corpo físico. E um dia isso vai ser definitivo, porque nossos corpos serão transformados. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se tornar imortal. Ei, a salvação que iniciou no Espírito está visitando o corpo do homem. E um dia você vai ter um corpo semelhante ao dele. Por isso que Jesus é chamado de primogênito, o primeiro. O primeiro de uma série de seres que seriam criados a partir dele. Ele foi o primeiro. Nós somos a sequência. A Bíblia diz que um dia nós seremos como ele é, porque nós o veremos como ele é. Amém? Obrigado. Obrigado, gente. Esse é você. Uma obra em andamento, nas mãos de um especialista. Toda transformação que você precisa é de dentro para fora. É o poder dele em você. É a santidade dele em você. É a justiça dele em você. É o amor dele em você. Cristo em nós, esperança da glória. É o Espírito Santo que faz a diferença, que executa o trabalho, que aperfeiçoa quem nós somos. Tudo aquilo que está fora do lugar na sua vida, continue na presença e ser perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito. Feche seus olhos. Deus não terminou o trabalho com você. Ele está trabalhando. De fé em fé. De glória em glória. De vitória em vitória. Esse vício vai ficar para trás. Se você entender que você é justo em Cristo, você já venceu esse vício. Se você entender que Jesus é a sua santidade, você já venceu esse pecado. Porque se você entende isso, deixa de ser a sua força, passa a ser o poder dele. Deixa de ser você, passa a ser ele. E ele é poderoso. Ele é suficiente. Ele é mais do que o bastante. Entender, compreender que você é justo faz toda a diferença. Porque você vai se comportar como justo. E vai produzir obras de justiça. Se você se comportar como santo, entender que você é santo, você vai começar a ter comportamento de santidade.
E a santidade vai se tornar um fruto, não a raiz. A raiz é Cristo, a raiz é a graça, a raiz é Ele em você. Santidade é fruto, retidão é fruto que nós produzimos quando nascemos de novo. Que essa verdade possa encontrar no seu coração um terreno fértil nessa noite. E você possa experimentar algo sobrenatural. Que você possa declarar essas coisas. Que você possa verbalizar essas coisas. Diante de situações adversas, você possa abrir sua boca e dizer com toda a força: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é uma bomba atômica no inferno. Quando o diabo diz, você é falho, você é imperfeito, você abre a boca e fala, não, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Acabou, você desarmou ele. Ele estava querendo te desqualificar e você deu para ele o que? A palavra de Deus. Ele diz que você não tem valor, e você fala, realmente o meu valor é baixo, o meu valor é o valor da vida do Filho de Deus. Ele me comprou com a sua própria vida. Satanás, esse é o meu valor. Você não é amado, ninguém te ama. Isso mesmo, diabo, que você está dizendo? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, que Ele tinha de melhor, para me salvar. Ele me ama. Eu sou amado. Eu tenho um Pai que me ama. Ei, a enfermidade é ilegal na sua vida, a dívida é ilegal na sua vida, a bancarrota, a escassez, a depressão, a ansiedade é ilegal na sua vida e você não pode se conformar com isso. Não vos conformeis com esse mundo, não pegue a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente o amor de Deus, para que você experimente o cuidado de Deus. A sua cura já é uma verdade nos céus, a sua vitória já é uma verdade nos céus. Deus quer que você vença. Deus te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Você é justiça de Deus em Cristo? Quantos aqui sabem que são justiça de Deus em Cristo? Levante a mão bem alto, expresse com o corpo e diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus.